Bom dia, quinta-feira, 28 de setembro, título da lição, Recebendo e Transmitindo Graça. Ao ler Efésios 5, reflita sobre como Paulo nos pede que vivamos o Evangelho em nossos relacionamentos. Qual de suas exortações é especialmente significativa para você? O capítulo 5, versos 1 e 2, ele já começa com uma convocação. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Nós somos chamados a imitar em nosso comportamento em relação aos demais o perdão e a graça de Deus para conosco. Devemos refletir a Deus. Jesus falou isso e Mateus registrou no capítulo 5, versos 43 a 48 no Sermão do Monte. Conforme nós lemos nesse capítulo de Efésios, o quinto, a unidade não pode ser alcançada sem abandonar a nossa passada exaltação do eu, e somente obtemos a unidade quando abraçamos a nossa nova identidade e andamos em Cristo. Essa profunda transformação em Jesus afetará também todos os aspectos da nossa vida, incluindo a família, marido, esposa e filhos, a sociedade, grupos de pessoas e classes sociais e a vida pessoal. Os crentes devem se afastar da escuridão de seu passado e viver como filhos da luz, imitando o amor do Pai. Paulo advertiu a nos afastarmos das obras infrutíferas das trevas, feitas em segredo. Por outro lado, devemos viver na luz. Em vez de desperdiçar a vida em embriaguez e dissoluções, aproveitemos o tempo louvando a Deus pelo seu amor. E Paulo ampliou o tema de imitar o amor de Deus ao aconselhar maridos e esposas cristãos. O amor abnegado de Cristo pela igreja é o modelo para os maridos cristãos, enquanto a lealdade e submissão da igreja a Cristo é o modelo para esposas cristãs. Sejam imitadores de Deus como filhos amados, repetimos o verso 1 do capítulo 5. Pela graça de Deus, você é chamado para viver essa exortação em seus relacionamentos com os demais. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Não existem segredos. Quanto mais perto de Jesus, menos pecados serão praticados. Marcos 9, 33 e 34 está escrito assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Perceba o que estava acontecendo ali. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 432, comenta esse episódio. Diz assim: discutiram entre si qual seria considerado maior no reino. Essa contenda pensaram eles ocultar de Jesus, e não procuraram, como de costume, achegar-se para mais perto dele, mas demoraram-se atrás, de modo que ele lhes ia na dianteira quando entraram em Cafarnaum. Jesus leu-lhes os pensamentos e ansiou aconselhá-los e instruí-los. Esperou, porém, para isso uma hora de sossego, quando os corações estivessem abertos para lhe receber as palavras. Veja o que aconteceu aqui. Eles precisavam discutir e eles sabiam que aquilo não estava certo. Mas como cometer esse erro se Jesus estava bem do lado deles? Para que pudessem pecar, tiveram que diminuir os passos, deixar que Jesus se afastasse deles, e quando julgaram estar a uma distância em que Jesus não poderia ouvi-los, infantilmente eles começaram a sua discussão. Quanto mais perto de Jesus, menos pecados serão praticados. Eles tiveram que se afastar de Cristo. Jesus viveu uma vida perfeita aqui nessa terra e vivia em íntima e constante comunhão com o Pai. Nós precisamos vencer os nossos erros, e para que isso seja possível, precisamos também estar em íntima comunhão com Deus e sempre ao lado de Jesus, com Ele bem pertinho de nós. Se assim o fizermos, não iremos cometer os erros que tão frequentemente cometemos.
Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.